Olá, sobrinhos e sobrinhas, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai trazer um insight referente à análise econômica do teu país. Será que o Brasil é mesmo o país do futuro? Bora pro vídeo? Olha só, imagine que começou o programa Big Brother Brasil, sucesso de maior audiência aqui no nosso país. E aí assim, dentro do Big Brother Brasil eles colocam os participantes confinados e eles utilizam uma moeda de troca lá chamada estaleca. Agora imagine que o Boninho, que é o diretor-geral do programa, distribuiu 1000 estalecas para cada participante do programa. Sendo que, nessa distribuição, ele atribuiu que uma estaleca vale R$1. Então, os produtos e os serviços que eles tiverem lá à disposição para poderem comprar, eles vão comprar com o mesmo preço que quem não está confinado, quem está fora do Big Brother Brasil, compra. Por quê? Uma estaleca vai valer R$1, ok? Só que Boninho, querendo fazer um agrado com os participantes, ele resolve, depois de 3, 4 dias, distribuir mais 3.000 estalecas para cada participante. Sendo que agora, cada participante vai ficar com 4.000 estalecas no total. Só que, ele fazendo a distribuição das 4.000 estalecas, ele não aumenta a quantidade de produtos e serviços disponíveis dentro do programa. O que é que acontece? Observando isso, o setor de distribuição de produtos e serviços, ele alerta Boninho. Olha só, Boninho, a xepa é para a galera que está lá sofrer, né? Então, se você coloca 4.000 estalecas à disposição deles e você não aumenta o preço desses produtos, desse serviço, a galera não vai sofrer. Então, vai perder o sentido do programa. Olhando essa observação da produção, Boninho resolve, então, aumentar em 4 vezes o preço dos produtos e do serviço lá dentro. Esse exemplo que foi citado anteriormente é o reflexo direto do que acontece aqui no Brasil. Só que a gente tem que correlacionar o Boninho, que é o diretor-geral do programa, com o governo brasileiro. Toda vez que ele quer solucionar algum problema, ele imprime mais moeda e coloca à disposição do mercado. Esse exemplo que foi colocado para vocês, dá para perceber claramente como é que acontece dentro do mercado de economia brasileira quando há distribuição de moedas por parte do governo. Porque há um aumento expressivo da quantidade de moeda brasileira, só que a quantidade de produtos e serviços disponíveis dentro do país, ela não aumenta. E isso vai gerar um dos maiores fenômenos de declínio da economia, chamado inflação. Esse é um dos exemplos. Que diabo é isso? Tá de trás do sofá? Pra aparecer o cubo, é? Ah tá, tu tá fazendo o cubo aí de trás. Por que tu não vai bem ali, pô, pra porta do quarto? Pega um banco e senta lá. Tomando como um ponto o exemplo que foi colocado, a única diferença é que a estaleca não vai ser utilizada fora do confinamento. Por isso ela pode ser desvalorizada à vontade, que não vai ter repercussão nenhuma dentro do mercado. E assim a estaleca vai funcionar apenas como um mecanismo de andamento do jogo. E no jogo da vida real, qual é o risco de um país desvalorizar a sua moeda? Olhando para o histórico brasileiro, se a gente for analisar os anos de 1986 até 1993, a gente passou por um período chamado de hiperinflação. E o estopim desse período foi justamente quando o governo do Fernando Collor, ele resolveu confiscar a poupança dos brasileiros. Durante esse período, o governo brasileiro tomava várias medidas desastrosas, em que, para tentar conter a inflação, ele simplesmente mudava a moeda quando ela se desvalorizava em 1000%. Foi então que em 1994, já no governo de Fernando Henrique, foi instituído aqui no nosso país o Plano Real. Qual foi o diferencial dele em relação à questão das outras moedas? Foi porque, além de mudar a moeda, o Plano Real também visava adotar várias medidas, como privatização de empresas estatais, que já geravam muitos gastos, e diminuir drasticamente o gasto interno do país, de modo que conseguia conter a inflação interna brasileira, lastreando a nova moeda na moeda mais poderosa do mundo, que é o dólar. É lógico que o Plano Real contribuiu significativamente para estabilizar a inflação. Só que, durante esses 27 anos, uma das medidas principais do plano, que era conter o gasto do governo, ela não foi cumprida como ela deveria. Em que o Estado não conseguia conter os seus gastos e mesmo com as experiências de planos econômicos anteriores, continuou com as medidas que eram desastrosas ao país. Outro exemplo que você deve acompanhar dentro do setor público é quando você vê um contrato que é firmado estabelecendo preços que é 4 ou 5 vezes mais elevados do que o preço normal, em que a gente, como consumidor normal, não contrataríamos o que o Estado contrata e nem pagaríamos o valor que o Estado acaba gastando. Além de tudo isso, você já deve ter visto também algumas obras que às vezes são abandonadas no meio do projeto ou às vezes não tem utilidade nenhuma e é continuada pelo setor público.
Na sua cidade você conhece algum vereador que passa 4 anos em que ele tem um mandato apenas se ocupando em mudar nomes de rua ou decretar feriados ou apenas para fazer menção honrosas a títulos a pessoas da comunidade, da sua cidade, ou até mesmo só para encher o teu saco de 4 em 4 anos e não pedir voto na tua casa sendo que ele nunca nem apareceu lá? Você já parou para calcular a quantidade de vereadores, senadores, deputados, secretários, toda uma galera assessorando esse pessoal? E com a tecnologia que a gente tem hoje à disposição, a gente pode interligar vários sistemas em que uma empresa normal e uma empresa atualizada não gastaria o tanto que o setor público leva só para manter esse pessoal inchando ainda mais e inflando os nossos gastos. Pois é, gente, todo esse aparato estatal consome a produção interna brasileira e isso faz com que diminua a segurança dos investidores em estar contribuindo com a riqueza aqui do país. Logo, essa galera que está investindo, eles já tiveram experiências ruins com países como Argentina, Cuba, Venezuela, que tinham o mesmo potencial econômico do Brasil, mas a forma que eles escolheram de governar fizeram com que esses países caíssem em falência. É hilário, gente, mas nós ainda temos vários políticos que defendem a instituição de imposto sobre grandes fortunas, mesmo sabendo que isso provoca a fuga de capital do país. E é assim, eles querem a imposição desse imposto somente para manter o Estado gastador. Enfim, toda a observação que você for estar relacionando ao Estado ou ao governo, você vai conseguir perceber que eles mais atrapalham a vida dos brasileiros do que ajuda. Por conta disso, atualmente a gente está presenciando a saída de milhares de brasileiros que buscam países que têm mais liberdades e que têm uma moeda mais valorizada e que adotam políticas econômicas de fato, de modo que o nacional ele não se sinta um retardado mental desinformado por conta de atitudes políticas. No fim das contas, quem mais sofre com essas medidas governamentais é justamente a população mais carente e acaba ficando naquela esperança constante de que o Estado sempre vai resolver o problema e vai conseguir resolver os problemas internos do país e fazer com que o Brasil se torne um país próspero. Esse foi o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha, porque isso incentiva com que a gente produza mais e mais conteúdo sobre isso. Um abraço e até a próxima!